Eu ia convidar também Gustavo Lucena para fazer a sua exposição, mas ele já está bem sentadinho, confortavelmente, ele já está se concentrando. Ele apresentar para nós o tema Mente e Saúde do Espírito. Ele terá 40 minutos para a exposição, com a tolerância necessária para o termo de seus raciocínios. São 16 horas e 47 minutos. Entendeu? Pode começar. Já está contando meu tempo? Não acredito. Desconta os segundos aí. Só um minutinho. Boa tarde. Agora vamos conversar um pouco sobre mente e saúde do espírito. A gente está um pouco atrasado no tempo físico, né, do nosso registro, mas todos estamos ganhando no tempo espiritual, no tempo do espírito. Estamos aqui juntos, nessa confraternização, nesse aprendizado. Aqui na Casa de Caridade, Adolfo Bezerra de Menezes, é uma casa que eu tive uma trajetória muito grande aqui, um aprendizado na área mediúnica, trabalhei muito tempo aqui na reunião de desobsessão, junto com a doutora Messia, em algumas reuniões com Margarete também, que ela frequentou um tempo. Doutor Vitor, como Margarete citou, que ela teve, quando estávamos conversando, ela teve a imagem dele, a imagem mental dele. Ele está muito presente também, no dia de hoje, nessa apresentação, porque ele faz parte do trabalho do que iremos apresentar aqui. Essas memórias desses espíritos queridos, doutora Messia, doutor Vitor Ronaldo, sempre emocionam a gente. Então, ele é para mim, e foi por um grande período que estávamos juntos aqui, de forma física, na encarnação, um tutor para essa parte espiritual, para essa minha caminhada nessa parte espiritual. Aprendi muito com o doutor Vitor Ronaldo. E a gente não pode deixar de reverenciar aqueles amigos. Ele era como um pai também para mim. E esse sentido, a gente não, essa gratidão que a gente tem com os espíritos amigos, não podemos deixar de ter. E aqui, esses 3 livros serão a base espiritual do que iremos falar aqui. Como vocês, não sei se dá para ver, porque é um nome pequeno, né? Mas nos 2 primeiros livros aqui, Mentomagnetismo e Espiritismo, aqui, ó. O nome dele, Vitor Ronaldo Costa, e também no segundo, no volume 2, Vitor Ronaldo Costa. Então, tivemos um trabalho em conjunto muito, muito bom, muito importante. E se não fosse ele, certamente que não teríamos isso. Foi um encontro programado na espiritualidade para que isso acontecesse. E o terceiro livro, o Autismo e Espiritismo. Todos da minha participação, embora eu estou apresentando aqui, é como médium. Tive que estudar, Sebastião aqui que vai me suceder aqui, a Malha que está ali, nós estudamos muito esses textos antes, porque o médium, quando ele psicografa, era tão bom que fosse, né, que por ter passado por sua mente aquela informação, que ali ficasse, mas infelizmente não é. A gente passa a mensagem e depois tem que estudar aquilo que nós transmitimos através da psicografia. Esses livros, editados pela editora Clarim, também Um Caminho, de Dr. Vitor, não é? Tem uma senhora ali fora
Está aberto, pode entrar. Vamos começar com um caso específico, como Otávio falou, da importância da Revista Espírita, dos registros de estudos psicológicos da Revista Espírita de janeiro de 1863. Eu vou contar um caso que se refere a essa expressão, esse pensamento de Allan Kardec que está na Revista Espírita. Alguns já conhecem, mas é um caso emblemático e exemplar. Uma moça se casou contra a vontade, de imposição familiar. Ficou muito contrariada com esse casamento e revoltada pelo seu futuro, que não era o que ela tinha planejado. Dado essa contrafeita de sua vontade, foi tão forte, tão significante para ela, que ela se descontrolou, se desequilibrou emocionalmente. E uma moça que não tinha nenhum transtorno mental estava aparentando e apresentando ter um transtorno mental. Quando foi dado o nome dela para a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um dos membros levou o nome dela para ser assistido, para ser atendido na reunião mediúnica de lá. E o espírito recomendou, explicando que quando ela teve essa contrariedade em virtude da mudança interior dos seus pensamentos, da sua organização interna dos pensamentos, da irradiação que disso provocou pelo seu desequilíbrio interior, vários espíritos se aproximaram, espíritos obsessores, e prejudicaram, e intuíram, e ficaram junto com o próprio pensamento e a revolta dela, influenciando e alterando e ajudando a ela a entrar nesse processo de transtorno mental. Assim, o espírito explicou. E deu a solução para Allan Kardec, que o grupo se reunisse em prece, em oração, e direcionasse para ela, para a paciente, no caso, né, que estava sendo atendida pelo grupo. E assim, o grupo se reuniu e se fez por 6 dias seguidos, reuniram-se e faziam orações e prece por ela. Ela ficou curada, não sabia que estava sendo atendida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas à medida que começou o tratamento e o atendimento, tanto ela como o marido dela, a família se reajustou e ali se constituiu um lar, uma família. Assim está relatado na Revista Espírita em janeiro de 1863. Aí olha o que Allan Kardec disse. A prece não tem, pois, como vocês estão vendo aí, só o efeito de chamar sobre o paciente um socorro estranho, mas o de exercer uma ação magnética. O que não se poderia, pois, pelo magnetismo secundado pela prece. Então, quando a gente faz uma prece, nós estamos irradiando, estamos direcionando o nosso pensamento através da vontade para agir no objetivo do nosso pensamento. Sebastião, que está aqui, na próxima palestra, vai detalhar um pouco sobre esse mecanismo. Olha o que nós temos aqui em Obras Póstumas. Faz-se mister uma prece ardente, que seja ao mesmo tempo uma como a magnetização mental. Magnetização mental, magnetismo mental, mentomagnetismo, a mesma coisa. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência guarda relação com a intenção. A prece, pois, não tem apenas um efeito de invocar um auxílio estranho, mas de exercer uma ação fluídica. Ele está falando de como isso acontece, como aconteceu
essa ação fluídica através da prece, da magnetização mental do grupo de Allan Kardec para atender a moça que estava com um transtorno mental, com um processo obsessivo. Tudo foi resolvido através da irradiação mental. E vamos estudar hoje um pouco sobre isso, os detalhes. Vamos estudar, não, vamos conversar sobre a mente. Sobre a mente, sobre o espírito, sobre o corpo. E vai ser uma tarde assim muito, muito boa para nós. Aqui no livro, olha que interessante, no livro Os Mensageiros, acho que muitos assistiram o Nosso Lar 2. Eu acho que tem ali no filme, eu acho que uns 15 a 20% do que tem no livro Os Mensageiros. Muito bom filme, gostei demais. É a linguagem, cumpre o seu objetivo, mas espero que todos vão lá ler o livro. Então, tem no capítulo 49, isso que eu vou descrever aqui. No capítulo 49, há o processo de desencarne. E Aniceto vai descrevendo para a gente como o corpo vai se desligando, como as bactérias vão tomando conta do corpo por causa do processo de desencarne. Aí ele diz isso aqui, ó. O corpo do homem encarnado, como vocês estão vendo aqui, ó, estou lendo, é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Olha como é forte isso aqui. Muita gente passa por esse livro e não presta atenção nesse capítulo. Porque ele começa, é até um pouco, ele é tão detalhado do processo de desencarne que a gente fica assim um pouco angustiado. Ele contando, porque ali é uma experiência científica, no sentido de apresentar ali um caso concreto de uma visão espiritual relatada através da mediunidade de Chico Xavier de um processo de desencarne. E André Luiz, que é médico, fica admirado, porque essa outra visão que ele estava tendo do mundo espiritual, ele nunca tinha conhecido. E a mente é destacada como a organizadora de todo o processo orgânico, de onde parte todas as diretrizes do nosso espírito, das nossas intenções. E a gente vai devagarzinho conversando sobre isso. Aí, André Luiz diz: assombrado verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. Ele começou a ver ali no centro do crânio, né, da cabeça, aquelas ondulações, aquele foco de luz mortiça como um candelabro. Essa imagem aí é só ilustrativa, viu? Eu não teria uma foto lá do que André Luiz viu, não. Então, assim, é mais ou menos essa ilustração, só para a gente ter uma ideia do que ele viu. Então, a mente, ela não é algo disperso, assim, ela é um campo de energia. Onde é que a gente descobre isso? Está aqui, André Luiz viu, descreveu. Então, a mente, ela existe no sentido de ter uma área de atuação. E dentro dessa esfera de energia, estou falando assim, de termos gerais, existe toda uma organização aí dentro, que os benfeitores chamam de universo mental. Tem todo um universo aí de conexões, de aglomerações energéticas, de campos energéticos dentro dessa mente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Até porque, como os espíritos falam, nós não temos ainda evolução, capacidade de entender tudo como é administrado e organizado dentro da mente. Mas passaram para a gente algumas ideias. Então ele diz aqui, ó, a luz que você observa, Aniceto diz para ele, disse o instrutor amigo, é a mente, para cuja definição essencial
não temos por agora conceituação humana. Nessa mesma página ele diz isso aqui, ó. A mente é o centro de toda... Ficou meio uma movimentação, uma separação assim, mas vocês estão entendendo aí, né? O centro, a mente é o centro de toda a movimentação vital do planeta. Aí a gente estuda, os livros Evolução dos Mundos, os Mensageiros, todos falam um pouco de mente, e a gente tem que ir pescando, né? Ação e reação no mundo maior. E esse aqui, que foi colocado aqui, cadê? O livro está aqui, né? O cérebro triuno. Esse nome se refere aos 3 andares da casa mental. A casa mental é o cérebro, né? Os 3 andares, o terceiro, o segundo e o primeiro andar. Então, aqui, ele retira as informações e vão discutindo sobre a mente na obra de André Luiz. Então, um livro muito, muito oportuno de estar aqui. Eu li, muito bom. E vamos conversando sobre essa história de mente. Aí temos aqui, em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente, nos domínios da mediunidade. Emmanuel também fala, no livro, com o próprio nome dele, Emmanuel, no capítulo 14, que o cérebro, como órgão de manifestação da mente, mas, ao mesmo tempo, é também como um mata-borrão. Vixe, é uma palavra muito antiga, né? Uma expressão muito antiga, mata-borrão. Mas um candelabro, como você pegar uma luz, um abajur, né? E botar aquele quebra-luz em cima. Esse quebra-luz é a mente. Então, ele fala como a mente e o cérebro é como um quebra-luz. E a luz seria a mente. E a mente está intimamente ligada ao cérebro e a tudo, a organização do corpo. Eu coloquei aqui, EQM, Otávio aqui, ele não falou, mas ele tem uns estudos e a gente está entrando um pouco nessa história de experiências de quase morte, porque a ciência está começando a entender, não vamos entrar em detalhes aqui, que nós espíritas já conhecemos essa expressão há um bom tempo. Mas a ciência foi avançando em seus métodos de medições, em seus procedimentos, e hoje tem pesquisas muito avançadas, no mundo todo, principalmente, não muito aqui no nosso país, né, Otávio? Tem pouco aqui, né, de EQM, mas no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, em universidades, pesquisando esse fenômeno que acontece quando a pessoa tem uma parada cardíaca, quando entra em coma, um acidente forte, que entra quase num processo de quase morte, e não dá, em grande parte dos casos, para você atribuir a uma manifestação cerebral, que a consciência estava fora. A consciência, o sentido de você estar ciente, estava fora desligada do cérebro, porque todos os aparelhos de medições constavam que o cérebro não estava funcionando. E depois a pessoa, quando volta, relata que viu o médico operando, que diz as conversas que aconteceram, percebe coisas que aconteceram em outras salas, muitas visitam suas casas e diz o que aconteceu em tal dia, tal hora, estava lá, a conversa que aconteceu. Ou seja, a consciência, ou seja, a nossa mente, não está no nosso corpo. Se assim fosse, que nós que estamos numa casa espírita, quando o corpo morresse, acabou-se a vida. Não é? Então, a ciência não está indo só nesse caminho, que é importante, porque isso faz parte do conhecimento da humanidade. Nós fazemos parte da humanidade. Isso para nós não é novidade, que o espírito existe. Mas é importante a gente encontrar e a humanidade perceber como isso está acontecendo. Nós vivemos no planeta Terra e aqui é o nosso lar do nosso espírito. Aí tem experiências com relação à visão, à distância,
a consciência não local, ou seja, a consciência não está aqui, mas ela consegue perceber, consegue agir à distância. Tem experiência de acordo com o pensamento, modifica a matéria. Mesmo aquele experimento daquele japonês bem conhecido com os cristais de gelo, com os cristais de neve, eu acho, né? De gelo, de água, né? De água que ele congelou. Não lembro mesmo como é que foi. Ele fotografou de acordo com as variações, quando colocava palavras relacionadas a determinados pensamentos. E foi um pouco, dentro da academia, um pouco refutado esse experimento dele. Mas outros levaram adiante e conseguiram fazer, reproduzir, mudar. Eu até pesquisei que existe um experimento relacionado à qualidade do vinho de acordo com o pensamento de quem faz. Então, tem assim, a gente modifica o que está ao nosso redor. A gente modifica quem está ao nosso lado. Todos nós nos comunicamos, exteriorizamos e absorvemos através do que nós somos. E do que possuímos e do que nós temos. Essa imagem aí, uma imagem feita por inteligência artificial, essas imagens aqui, todas que eu estou usando, feitas por inteligência artificial, vocês estão vendo aí umas esferas, né? Esferas dentro de esferas, esferas dentro de esferas. É para ilustrar a proposta dos espíritos benfeitores para nós entendermos um pouco mais como funciona a mente. Não estamos dizendo que vamos abrir e conhecer todo o mecanismo, todo o processo, como a mente funciona. Mas eles passaram informações com um objetivo específico de ajudar o próximo, de como entender um pouco essa organização que se dá dentro daquela esfera de energia que André Luiz percebeu. Aquela luz mortiça, que é a mente. Então, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, elas ficam registradas na nossa mente. Esses registros, eles se aglutinam em um campo de energia, em um campo mental, de acordo com a similaridade energética, de acordo com a afinidade energética, e de acordo com a vibração daquela fonte de ação, vamos dizer assim, daquele pensamento, deixando mais abstrato. Então, todas as ações em desequilíbrio, de angústia, que a gente ficou angustiado, muito triste, de acordo com sua similaridade vibrátil, ela se organiza no interior da mente, mas não fica isolada. Todas as nossas ações, elas se integram como um todo, numa grande rede, mas, ao mesmo tempo, elas também se organizam de acordo com sua afinidade vibrátil. Isso tem uma lógica, não é? O que está em cima está embaixo, né? A Amália gosta muito de Hermes, né? Das leis herméticas. Então, quando a gente observa o universo, a organização das estrelas, os aglomerados que se formam as galáxias, a gente olha assim para o céu, parece que está tudo disperso. Mas nós estamos dentro da Via Láctea. Nós estamos dentro de uma junção de estrelas, de campos de energia, que se chama galáxia. Então, o átomo também, ele tem, e as construções materiais também têm suas leis e suas organizações, que se assemelham muitas vezes ao que acontece, tem semelhança, não é que seja igual, ao que acontece no espaço. E também acontece isso na mente. Então, as organizações dos pensamentos, das nossas ações, elas ficam registradas no interior da nossa mente. E essas Como vocês veem, a gente colocou aqui essas ilustrações de campos, como se fossem campos mentais, um dentro do outro, interceptando, e estão com linhas de energia se conectando uns aos outros, porque é assim.
a nossa mente é como um sistema complexo, uma rede de relação. Uma rede de relação de pontos de energia, de funções, que a gente vai colocar lá na frente, né, de funções inteligentes que estão dentro. Existe uma organização, existe um pensamento de Deus ali. O princípio da organização da nossa mente, como colocou lá no começo que eu coloquei, né, toda a organização vital é a partir da mente. Olha que tem uma frase muito estranha para nós no livro Evolução em Dois Mundos, que ele destaca aqui nesse livro aí do cérebro triuno. André Luiz diz que eles estão estudando a mente nas células. Não vou discutir isso aqui, só para vocês ficarem pensando aí. Está lá em Evolução em Dois Mundos. Então, esses detalhes são muito importantes para a gente entender de como a organização dessas energias, desses pontos que nós vamos criando ao longo da evolução, eles ficam registrados. Eles ficam registrados nessa matéria sutil do fluido cósmico universal em torno do espírito, que a gente chama de mente. E vamos aqui na nossa trajetória. Aqui são imagens ilustrativas, né, para a gente entender que está um dentro do outro. Né, que aqui não é uma foto da mente, viu? É só uma imagem representativa para a gente entender, assim, ter uma imagem visual. E vamos para uma área bem interessante. O campo da consciência. Porque o conceito dessa palavra consciência tem uma variação na filosofia, na psicologia, na neurociência, mas quando a gente for ver a palavra consciência, está relacionada à ciência, de você estar ciente, de você perceber. Então, no Espiritismo a gente pode falar assim, consciência moral. De você estar ciente, de você ter uma consciência da moral, você saber a importância da sua moral. Então, se você usar a etimologia da palavra, você vai entender ela nos diversos campos de ação, de entendimento dessa palavra consciência. E você está ciente. Consciência de si mesmo, consciência do próximo. Consciência de vigília, que é muito usado pelos espíritos, essa consciência de você estar acordado aqui, nesse momento, todo mundo está usando a sua consciência de vigília. Você está aqui desperto, acordado, consciente que está dentro do centro, que está vivo, que está encarnado. Essa é a consciência de vigília. O que vem do seu interior para fora, do seu inconsciente, vamos assim dizer, essa expressão, que está dentro da sua mente, que não vem para fora, quando ela se exterioriza, ela vem para a consciência de vigília, ou para a nossa consciência, como podemos chamar. Aí temos aqui, olha que interessante e complicado para nós, a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Aí é uma resposta, a gente nem consegue definir direito o que é consciência, né? Esse estado, essa geralmente é uma formulação abstrata, filosófica, não é algo concreto, essa garrafa, está aqui a consciência, não é? Os neurocientistas diferenciam mente de consciência, mas muitas vezes esse conceito de consciência às vezes se mistura com o de mente. Mas onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, dentro de você, na sua ciência, na sua percepção de vida. Existe no interior da mente, assim nos falam Carlos, esse campo de consciência. Essa área de conjunção de informações que estão mais ou menos no mesmo nível vibrato do amor, de união com o amor do Deus. Então, a lei de Deus está na sua consciência. Está dentro de você. Deus está dentro de você. A lei de Deus está dentro de você. Você sabe.
Então, onde está escrita a lei de Deus, não tem um papel lá escrito. Mas é a forma mais dos Espíritos expressarem para a gente entender isso, né? É um registro, mas é um registro de energia, de conhecimento, de consciência. Você tem ciência realmente que Deus existe, que a vida progride. Você tem ciência que você é um espírito. Você tem ciência que o amor é importante. Essa é a lei de Deus. Está dentro da sua consciência. Dentro desse campo, Carlos chamou de campo consciência alerta. E vamos, aos poucos, descobrir por quê. Deus, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, olha que interessante. Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Muito interessante, né? Na consciência, onde está escrita a lei de Deus. Tem mais coisas, tem mais uns detalhes. As boas resoluções que tomou, está no Evangelho segundo o Espiritismo, isso aqui é muito importante. Ó. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir a tentações. Vocês observaram aqui, ó, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência, a expressão da consciência. E quando você volta aqui, para a anterior que eu coloquei, né? Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração que a consciência que brota, esse alerta, essa voz que nos alerta para a gente seguir o caminho do bem e do amor, da fraternidade. Deus nos ama tanto que colocou dentro da gente um local, um espaço, um ambiente energético, que todas as nossas ações de amor, de fraternidade, de ajuda ao próximo, ficam lá, que são as boas resoluções que nós tomamos. Ficam todos registrados no nosso interior e compõem o nosso alerta. O alerta é a voz da consciência, é dizendo para você, você já aprendeu que isso não é bom, porque você está fazendo. Você sabe que isso não é bom, aí vem um remorso, vem a angústia. Mas ele não diz para você, né? A voz da consciência não diz. Você sabe que está errado. Você sente aquela angústia porque você sabe que você fez algo que não devia. Porque está contrário à lei de Deus, que está na consciência, e às suas próprias experiências, a boa resolução que tomou. Por isso que Carlos chama de campo consciência alerta, que é esse campo que nos alerta. Olha que interessante, ó, só para a gente ir terminando essa parte aqui. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta, a voz da consciência. E as tendências instintivas, mas eles nos tiram o que poderia prejudicar-nos. O homem traz consigo ao nascer aquilo que adquiriu e nasce como se fez. Ao nascer, a gente nasce com o que adquiriu, com toda a nossa experiência e com a voz da consciência para nos alertar. Toda a nossa trajetória de equívocos, mas principalmente está ali. Ativa a voz da consciência para nos ajudar. Aí, no livro 1, né, do Mente Magnetismo, tem Lancelin dá esse conceito aqui. O campo da consciência alerta é onde ficam armazenadas as experiências positivas amealhadas durante o transcorrer do jornadear evolutivo. Nesse campo, vibra o amor em potencial a definir o elo com a divindade. Então, ali, ó, através das nossas próprias ações no bem, nós estamos nos conectando com Deus. À medida que a gente faz o bem, fora da caridade não há salvação, à medida que nós agimos, nós cada vez ficamos mais próximos de Deus, esse elo com Deus. Aqui, ó, é só uma imagem representativa, mas para dizer que não é assim uma esfera que fica lá a consciência. São
um ambiente energético que estão no mesmo nível vibratório, mas que podem estar em espaços contíguos, justapostos. Como estamos aqui, não precisam correr, que eu vou falar agora. Tem muitos espíritos aqui, ao lado da gente. Muitos que estão assistindo aqui. Amigos nossos que estão aqui. Nossos anjos da guarda, espíritos protetores que estão aqui. Provavelmente a doutora Mércia está aqui também, doutor Vitor, quem sabe? Está aqui do nosso lado. No mesmo espaço que a gente não percebe. Assim, o espaço da mente, ele se justapõe. Então, existem níveis vibráteis diferentes, às vezes ocupando o mesmo espaço. Um espírito, às vezes, quando ele está muito materializado, muito ligado aqui à Terra, ele não consegue perceber um espírito superior. E estão no mesmo espaço. É só para a gente refletir. Aqui, né, ó, estão separados, mas quando está junto, parece uma coisa só. E vamos para uma formulação muito importante. Essa imagem aqui do nosso Sebastião, que ele deu essa ideia do aquário, para falar do aglomerado. É um conceito abstrato, mas interessante da gente ir atrás dele. Então, o aglomerado, ele é... Aqui, os peixinhos seriam como os nossos campos mentais, que eu já expliquei como é, né? Aquelas áreas que estão, os registros mentais das nossas memórias relacionadas, são semelhantes por afinidade vibrátil. E o aglomerado seria a água. Então, esse corpo que compõe a mente. Seria assim. E a gente vai aqui, aos poucos, entendendo como isso funciona. Então, aqui seriam os campos mentais, o aglomerado, que envolve tudo. O aglomerado é via energética composta de vértices que se articulam com os sentimentos, afeições e aspirações existentes no universo mental do ser, conectando-os em função das similaridades vibráteis. Olha o que ele faz aqui. Ele é como uma grande teia de possibilidades de comunicação. Então, o que dá a direção dessas comunicações geral do interior da mente? Os nossos sentimentos, as nossas afeições, os nossos desejos, os nossos objetivos. Então, à medida que você tem interiormente, você reencarna com o objetivo de fazer uma coisa, de estar determinado a fazer alguma coisa. Isso organiza-se dentro do interior da mente, todos os seus registros, todas as funcionalidades importantes relacionadas a esse seu objetivo. Se você tem um objetivo desequilibrado, de desajustar os outros, de perseguir, você vai também... Os campos mentais desequilibrados, que a gente chama de campo mental denso, em virtude das energias mais vamos dizer assim, mais... deixa eu ver assim, porque a palavra denso já se define, né, por ser denso. Sim, de frequência mais baixa. Muito obrigado, Sebastião. De frequências mais baixas, esses campos mentais densos, relacionados à raiva, à angústia, a desejo de vingança, você também cria uma teia de comunicação interna na sua mente, para ajudar o seu objetivo. A gente está falando assim rápido, né? O aglomerado atrai e faz emergir para a mente em vigília, né, para a consciência de vigília, tudo que está contido no universo mental em conexão com os desejos e aspirações. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aqui o irmão Carlos fez essa observação. Então, de acordo com o que você quer, com o seu desejo, com o seu caráter, você direciona. Então, onde está o seu tesouro, onde está o que você quer, onde está a sua vontade, você está também ajudando e ajustando a sua condição e organização mental. Eu botei mais aqui porque isso aqui é muito importante, um texto maior, né?
O grande problema é que nos apegamos aos desejos e aspirações, sem que tenhamos a percepção consciente de que traçamos o futuro em virtude deles. A gente não percebe, né? Às vezes, os nossos desejos, o que a gente entende, a gente está traçando o nosso objetivo e também o nosso interior, a organização dos nossos pensamentos. A formação dos nossos pensamentos se dá também pelos nossos desejos, as nossas aspirações. E o que você é como ser. Assim, o aglomerado se sustenta em função do nosso apego aos europeus mundanos. São caminhos alicerçados em ambições temporais, responsáveis pela satisfação do existir. Eis aí o motivo da demorada transformação interior de cada um. É difícil, olha aqui, para a gente, né? É difícil erradicar de nossa mente aquilo que tanto desejamos, uma vez que a intensidade do querer é quase que desmedida a se debater com a real necessidade do ser. Porque os nossos desejos são realmente os desejos reais do nosso ser, das reais necessidades do nosso ser. Deus que nos conhece, oferece a nossa vida aqui na Terra para a gente aprender, relacionado realmente às reais necessidades do nosso ser. E muitas vezes a gente quer tudo ao contrário do que Deus nos oferece. A gente não utiliza a nossa trajetória caminhada aqui na Terra como experiência para a transformação interior. Por isso que é difícil. E a gente não percebe isso, porque isso está relacionado à nossa vida aqui material. Assisti recentemente uma palestra de Jorge Elahá, que ele fala que a partir do século XIX, dessa transformação que deixou o homem mais ligado à matéria, a ciência se tornou mais materialista, que está mudando, como se colocou aqui, né? Coloquei aqui lá no começo o EQM, e como tantos cientistas, assim como Otávio, que estão colocando esse espírito para a gente compreender melhor, para o mundo compreender melhor a relação do espírito com a vida. Então, se tirar o espírito e a conexão com Deus da vida, da nossa existência, é muito difícil, é muito prejudicial. E a gente precisa, urgentemente, cada vez mais, alicerçar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em nós mesmos, confiar nas nossas resoluções internas, nos impulsos bons que brotam da nossa consciência, da oração que nos conecta com Deus. Aqui é uma imagem semelhante, já estou quase, foi até 17h30, né? Mais uns 5 minutinhos aqui eu encerro. Essa imagem aqui seria como um campo mental denso. Porque, de acordo com as nossas experiências de vida, muito marcantes, e que prejudicaram muito a nós mesmos, ou nós prejudicamos muito outras pessoas, formam esses registros densos, que podem se ramificar, se organizar e provocar desequilíbrios na comunicação interna da mente. E temos o campo consciência alerta como contraponto. Quando fazemos uma oração, como está essa imagem aí ilustrada, é só uma imagem, né, representativa, eu repito, essas linhas de energia que chegam aqui inundam a nossa mente. Quando a gente quando o grupo de Allan Kardec fez a oração em prece para a menina, que ela à distância recebeu, foi mais ou menos isso. Chegou esse conjunto de energia, vibrou no seu interior, expandiu, ajudou a equilibrar. E quando isso aconteceu, porque quando o campo consciência alerta é uma área criada por Deus,
mas ninguém tem acesso, só através do amor, da fraternidade, da oração. Então, quando chega um liame de energias harmonizadas através do amor e da fraternidade, da oração, junto com os irmãos benfeitores, junto com a equipe encarnada que está enviando, que se juntam e eles organizam essa energia e que fazem vibrar o campo consciência alerta, que se expande, essa rede toda toma as direções da própria aprendizagem do Espírito em sintonia com Deus, que é a lei do amor, a lei da fraternidade, a bondade, que todos estão juntos nesse grande espaço energético que é o campo consciência alerta. Aqui a gente vai fazer esse conceito muito interessante, e aqui é o nosso encerramento. Nossa mente está nos domínios da mediunidade. É um conceito também que Sebastião gosta bastante, né, Sebastião? Nossa mente é Descartes, um núcleo de forças inteligentes. Então, ali, os campos consciência alerta, as organizações, porque a gente está dando aqui está dando só uma ideia, né? Mas são núcleos e organizações que se dão de acordo com a sua vibração. Então, são núcleos de forças inteligentes, gerando plasma sutil se irradiando e também absorvendo, que a exteriorizar-se incessantemente de nós oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, sob o comando dos nossos próprios desígnios. Aí vamos aqui, o núcleo de forças inteligentes. Porque os campos mentais eles também se organizam e também tem algumas áreas, alguns campos mentais que têm uma funcionalidade de proteção própria, de proteção do grupo mediúnico que se organiza. Não dá para a gente se estender aqui em muitos detalhes que estão nos livros, né? A gente está dando aqui os 2 pontos principais. Oferece recursos de objetividade da nossa imaginação sobre os nossos próprios desígnios. Os desígnios são a vontade, o seu desejo, os caminhos que você traça para si mesmo. O que você quer da sua vida são os seus desígnios. O que é que você quer para você? Você dá caminhos de objetividade. Isso aí ele dá os caminhos internos da mente, que é o aglomerado, que a gente conceituou ali, não é? É nesse sentido, dos seus próximos desígnios, da sua própria vontade, do seu que você quer, essas forças inteligentes, elas tomam um curso de acordo com o que você realmente quer de você e da sua vida. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, aqui o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, a vontade é aquilo que você quer realmente. Não é assim, eu queria um copo d'água, você está com sede, né? Você deseja água. A vontade é o que você quer dentro de você. Então, 2 pessoas passaram por um trauma semelhante. Uma pode tomar um rumo e sublimar e compreender aquela situação e seguir adiante. A outra, dentro desse trauma, pode se apegar, se sentir, eu não merecia isso, eu não, a culpa é de não sei quem, a culpa é de Joana, a culpa é de João, eles fizeram isso comigo, fizeram essa maldade, como puderam fazer essa maldade comigo, e não consegue sair dali. É também uma decisão pessoal. À medida que você decide, à medida que você vai relacionando o seu livre-arbítrio, você também está direcionando os seus caminhos interiores e o seu equilíbrio interior. Aí também está o livre-arbítrio, que eu coloquei aqui. Esse livre-arbítrio é essencial. Você vai organizando o seu equilíbrio mental de acordo com suas decisões, de como você lida com suas frustrações, com sua raiva, com aquilo que ele desequilibra, a modo de você lidar com isso. Isso é muito importante, é a parte da psicologia, né? Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência,
Quem disse isso é André Luiz. Então, aqui, a essência do nosso caminho, a gente dá através das nossas pequenas decisões, das pequenas diretrizes que a gente nem percebe, como disse Lancelin, com relação ao aglomerado. A gente vive na vida material, que a gente coloca os nossos desígnios, e a gente nem percebe o caminho que a gente está tomando, que às vezes é um caminho de desequilíbrio interior. Então, aqui, essa imagem que reflete aí o nosso futuro, que todos nós seremos anjos, uma mente equilibrada, com harmonia, que o nosso campo consciência alerta, o nosso campo da consciência, onde está escrita a lei de Deus, onde a gente se comunica com Deus, as nossas experiências de amor e de fraternidade são realmente o que dão vigor ao espírito, à nossa vida, à nossa existência. Esse é o nosso futuro e estamos trabalhando nessa encarnação para isso, para a gente se transformar interiormente e nos tornarmos um ser cada dia melhor. E vamos, dia a dia, procurando mudar o nosso interior e sermos uma pessoa melhor. Essa é a proposta do Espiritismo para a gente, não é? Nós nos tornarmos, dia a dia, uma pessoa melhor. Estamos aqui, não podemos perder tempo. Nós estamos no momento da transição planetária. Temos a oportunidade de estarmos aqui encarnados para a gente aqui, nesse momento que Deus e Jesus precisam da gente para a gente agir, para a gente ser uma pessoa de ação, efetivo, mas uma ação do bem, uma ação que você, cada um de nós, todos nós temos potenciais enormes de harmonia e de fraternidade, nós temos muita experiência no bem, já fizemos muitas ações junto com Deus, porque quando nós fazemos o bem, nós estamos junto com Deus. Isso a gente não perde. Utilizemos a oração para a gente se conectar com Deus e conosco mesmo, com os nossos objetivos. Cuidado para a gente não se desviar dos nossos objetivos interiores traçados antes da gente reencarnar com o nosso benfeitor. Tenhamos cuidado para a gente não perder em nossas próprias frustrações, enganos e desenganos. Confiemos em Deus. A fé em Deus é essencial, porque Ele deu para nós o necessário, que é essa vida aqui, aonde a gente está, onde a gente está vivendo, para nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Eu coloquei todas essas informações de forma muito rápida, mas está aqui. Essa imagem é uma mente de um espírito transformado, que evoluiu, que já colocou como substância da sua vida o amor. Uma boa tarde para todos.